Este meu canto campeiro traz a minha procedência, o campo dos meus avós, o barro da minha querência. Este meu canto campeiro traz a prosa dos rincões, ensinamentos de antanho repassados nos rincões, ensinamentos de antanho repassados nos rincões. Se reconhecerem meu jeito, saberão minhas origens. Deus criou o homem através do pó da terra. E com esse pó e essa terra, reconheci no campo dos meus avós a minha origem, minha identidade, mas principalmente a essência e a certeza de onde venho e quem eu sou. E é desse campo que venho falar, onde estão cravadas firmes as minhas raízes. Buenas, Rio Grande Gaúcho. Sou Douglas da Costa Saldanha Pereira. Tenho 21 anos e atualmente sou acadêmico do curso de produção editorial pela Universidade Federal de Santa Maria. Sou cria de uma terra de gente forte, da querida e hospitaleira Manuel Viana, de uma gente que me forjou com raízes profundas. Me acheguei no coração do Rio Grande e encontrei no Centro de Pesquisas Folclóricas, Piá do Sul, o mesmo cheiro de terra e o mesmo Deus que deu pra terra o sopro da vida. E foi esse Deus que me trouxe até o entreveiro cultural de peões do Rio Grande do Sul, representando a sentinela da cultura, 13ª região tradicionalista. Inicio discorrendo sobre o tema sorteado. O respeito à palavra empenhada é um valor fundamental da tradição gaúcha. Qual a sua importância no passado e como ele deve ser vivido nos dias atuais? O movimento tradicionalista gaúcho nasceu de um resgate, de uma reconstrução, a partir de jovens que quiseram honrar a palavra dada de seus antepassados. Em 1947, a nossa tradição estava perdida, a palavra dada esquecida, e muitas vezes a gente não tinha uma própria identidade. Mas foi a coragem de jovens, assim como eu, que trouxe de volta ao nosso estado o respeito à palavra dada. E a partir disso, o nosso movimento tradicionalista gaúcho começou a crescer e se tornou o que ele é hoje. Um movimento tradicionalista gaúcho que tem como cláusula pétrea a Carta de Princípios, que traz diversos itens que nos mostram o rumo a seguir. E isso nada mais é do que a palavra empenhada, a palavra dada dos nossos antepassados, daqueles que construíram esse movimento e que hoje nós temos a obrigação de perpetuar. Mas antes de nós, tradicionalistas, perpetuarmos o nosso movimento, nós precisamos nos voltarmos para dentro, para os nossos núcleos culturais, para as nossas famílias. Barbosa Lessa, em 1954, nos falava sobre a importância de um núcleo cultural bem consolidado e integrado. Esse núcleo cultural nada mais é do que as nossas famílias. E no momento em que nós, não somente tradicionalistas, mas seres sociais, não estivermos honrando as palavras que nos são passadas pelos nossos pais, nossas mães, nossos avós, não estivermos honrando a palavra daqueles que nos criaram, nós certamente não conseguiremos honrar a palavra do movimento tradicionalista gaúcho. Então eu faço um convite aos senhores. Antes de nós querermos abraçar o mundo, nós precisamos abraçar aqueles que estão dentro das nossas casas.
nós precisamos dar voz, mas principalmente dar ouvidos a essas pessoas. Aí sim, nós poderemos e conseguiremos honrar a palavra empenhada do movimento tradicionalista gaúcho. E talvez ir ao encontro ao que Jarbas Lima nos traz na sua tese, quando ele fala sobre a projeção do nosso movimento tradicionalista gaúcho para além fronteiras. Aí nós conseguiríamos, de fato, construir aquele Brasil de bombacha, porque muitas das nossas entidades tradicionalistas estão presentes nos 4 cantos do mundo pela coragem de pessoas, de verdadeiros gaúchos que saíram aqui desses pagos para construir fora dele uma tradição, ou melhor, apresentar para as pessoas a nossa tradição. Então, por fim, eu digo que os valores antigos, os valores antepassados se mantêm firmes até hoje. Entretanto, a forma de nós aplicarmos eles são diferentes. Assim, aplicando essas formas, respeitando a palavra empenhada, nós certamente estaremos construindo um verdadeiro e bonito horizonte para a nossa tradição. Obrigado. Equipamentos agrícolas de outrora é o tema proposto pelo movimento tradicionalista gaúcho para a pesquisa de campo. Através dele, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e exemplos que levarei por todo o caminho. Desde a abertura das novas roças até o armazenamento dos grãos, sempre houveram equipamentos prestando auxílio. E em meus relatos estão presentes 30 desses equipamentos. E hoje eu começo falando do mais lembrado, a enxada. Muito comum, tanto no campo quanto na cidade, ele servia para virar a terra e remover as impurezas. Já o arado de madeira ou de ferro foi um importante marco para a evolução agrícola, possibilitando uma maior rapidez e facilitando o processo de virar a terra, fazendo com que os nutrientes presentes no fundo do solo fossem levados até a superfície. Eu tenho um certo carinho por esse equipamento, pois o arado que era utilizado pela minha família ainda está conservado lá na zona rural de Manuel Viana, na chácara do meu avô. Mas o maior avanço que eu pude registrar foi o avanço vindo com a trilhadeira. Imponente maquinário que trouxe boas contribuições à sociedade agrária. Apesar de antigo, eu tive a oportunidade de conhecer, através do Memorial de Evolução Agrícola, lá da cidade de Horizontina, a primeira trilhadeira da história. A engenheira agrônoma Milene Obregon, de Manuel Viana, me relatou que o seu tio, apesar de ter acesso aos mais diversos equipamentos, não deixa de utilizar a trilhadeira para garantir uma boa finalização no processo de separação do grão da casca. Por fim, eu gostaria de salientar a importância da canga de boi. A canga de boi era presa em 2 bois, aliás, era colocada em 2 bois e presa ao equipamento para ser tracionado. Ela é um verdadeiro símbolo campesino e está presente em diversas das nossas entidades tradicionalistas, como é o caso do meu Piá do Sul, que a canga de boi, além de estar ornamentando o ambiente, também está presente no nosso lema, ajoujados na mesma canga, carreteando os mesmos ideais. Além desses, muitos outros equipamentos fizeram parte da labuta dos nossos agricultores. Através da pesquisa, eu tive a oportunidade de conhecer a força de quem vive a terra. No entanto, ficou evidente a crescente desvalorização do homem do campo, que sofre com a falta de políticas públicas de incentivo, o avanço do êxodo rural e a invisibilização do seu papel na sociedade. No entanto, o que move essas pessoas é a esperança. Esperança que a terra retribua o cuidado, que o clima ajude na colheita e que as velhas tradições não se percam no tempo. Dessa forma, essa pesquisa não é somente sobre pessoas, não é somente sobre equipamentos. Ela é sobre famílias que tiraram da terra sua vida, seu sustento e sua história. Por fim, eu gostaria de salientar que eu tenho muito orgulho
de ter um pai que é agricultor e que hoje, até agora há pouco, ele ainda não estava aqui, pois estava colhendo a tempo de chegar até o baile de amanhã. Então, nós precisamos, de fato, valorizar essas pessoas e esses equipamentos, pois dizem muito a respeito de quem nós somos. Obrigado. Minha avó Carlota foi minha raiz mais profunda. Dela, recebi a minha primeira gaita. Em homenagem a ela, que segue viva em cada acorde, executo de Gilberto Monteiro, Milonga para as Missões. Meu vô Hélder foi um homem simples, marceneiro por ofício, peão caseiro por amor. Dele, herdei nas minhas raízes a paixão pela dança. E com o exemplo deste grande homem, convido a prenda Laura Fontoura para que me acompanhe. Apresento como dança tradicional a tirana do lenço e como dança de salão uma milonga.
Tirana, bela tirana, tirana, que bom fandango, ai, de tudo me esquecendo, só de ti vou me lembrando, ai, milonga que te encontrei, campo afora e pajonal, entre raízes de inverno, mesclada com carquejal. Algum ruído de basto na tarde do banhadal, algum manojo de vento ressonando o pastiçal, algum manojo de vento ressonando o pastiçal. Milonga do campo afora, com cheiro de maçanilha, que chegou até meus dias, enfeitiçadas de aurora. Por isso guardei pra mim feitiços do pasto verde, que jujei nessa milonga com as águas da nascente, que jujei nessa milonga com as águas da nascente.
milonga do campo afora, um cheiro de maçanilha que chegou até meus dias, enfeitiçadas de aurora. Por isso guardei em mim feitiços do pasto verde que jujei nessa milonga com as águas da nascente, que jujei nessa milonga com as águas da nascente. Mirando longe, lá no rincão dos Saldanhas, é onde tenho a certeza que o meu Deus mora no campo, que é deste pó da terra, que é do campo que criamos raízes firmes para nos tornarmos cernes fortes. Felizes são aqueles que, como eu, ainda têm ao lado os esteios de uma vida inteira. Aos meus pais e ao meu irmão, meu muito obrigado por marcarem a minha alma no rumo certo. A minha 13ª região tradicionalista, muito obrigado pela oportunidade em representá-los. Ao meu Centro de Pesquisas Folclóricas, Piá do Sul, a minha família piazista, a eternidade de vocês vive em mim. Por fim, dedico essa apresentação ao meu vô Augustino Vargas Pereira, que há 90 anos na chácara Nossa Senhora Aparecida mostra a força de quem vive o campo. Dedico também a essa mulher atrás da câmera, que está lá em casa, que me criou desde criança, querida avó Damásia Freitas da Costa. Eu sou raiz do campo, sou fé plantada na terra, e enquanto houver um Rio Grande gaúcho, haverá em mim um peão de pé, firme como cerne e eterno como o campo dos meus avós. O meu Deus mora no campo, rodeado de vento e luz, e não atado na cruz, nas paredes de cimento. O meu Deus está no sustento, na boia de cada dia. É calor pra noite fria, para quem dorme ao relento. É calor pra noite fria, para quem dorme ao relento.